pessoal, então continuando aqui com os nossos tópicos de mecânica clássica, vamos estudar agora o oscilador harmônico amortecido. Nós já estudamos o oscilador harmônico simples e um sistema bloco-mola, que foi aquele sistema onde nós tínhamos um suporte, e aqui nós tínhamos uma mola, e aqui nós tínhamos uma massa. Foi colocado aqui essa rodinha só para dizer, não tem atrito, era isso que queríamos dizer. Então, esse objeto aqui tem uma massa minha canetinha parou de escrever. Então tá aqui, nós vimos o oscilador harmônico simples. Aqui tinha consideramos uma massa M desse objeto, e aqui uma constante de mola K. E naquela época nós falávamos que a força que atua sobre essa massa é uma força elástica, que é o menos Kx. Aqui nosso sistema, X aqui para a direita. E vamos imaginar que na situação de equilíbrio, esse bloco esteja numa posição que eu vou chamar de posição L. É uma situação em que essa massa não comprime, nem estica essa mola. Pois bem, nós tratamos o movimento harmônico simples. Não havia resistência ao movimento desse objeto. Agora vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar se nós colocássemos esse sistema para oscilar dentro de uma caixa d'água, por exemplo. Vamos colocá-lo dentro de uma caixa d'água. E aí nós temos todo o sistema aí dentro, mergulhado no fluido. Então agora, esse objeto, esse sistema oscilatório, ele vai estar sujeito a uma força elástica e uma força de resistência do fluido. O fluido vai dificultar o movimento de vai e vem desse objeto. Então é isso que nós vamos ver. Então o que vai acontecer? Esse objeto vai começar a oscilar com uma amplitude grande, e essa amplitude vai diminuir. Por isso que a gente chama de harmônico amortecido. É o que nós vamos estudar aqui agora. Então, quais são todas as forças que atuam sobre esse objeto? Vamos lá. Uma é a força elástica, força da mola. Essa força da mola é o menos Kx na direção, na verdade, x menos L, isso na direção x chapéu. Força elástica. E também vai existir uma força de resistência devido ao fluido. E nós já sabemos que essa força de resistência devido ao fluido, ela é proporcional à velocidade. E como o vetor velocidade é sempre oposto ao vetor força, então nós temos esse sinal. E aqui também na direção x do unitário x. Estas são as forças que atuam nesse objeto. Então, se nós voltarmos lá na equação dinâmica, para o sisteminha aqui, nós vamos ter m d2x dt2, que é igual à força resultante. Podemos escrever assim.
escrever isso aqui assim, m d2x dt2 na direção x chapéu, e agora a força resultante vai ser todas essas forças que estão sendo citadas aqui, menos gama v, direção x chapéu, menos k, x menos l, direção x chapéu. Aqui nós temos x chapéu, x chapéu, x chapéu. Cancela, nós vamos ter então a seguinte equação. M d2x dt2, vou passar todos os termos para cá, de gama v mais k que multiplica x menos l, tudo isso que é igual a zero. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma substituição aqui, ó, chamando esse termo de x. Então, se eu tenho que x é que eu usei para substituir x menos l, se eu derivar x uma vez em relação ao tempo, isso vai coincidir com a derivada do x também. Por quê? Isso aqui é constante, então derivo isso aqui, derivo esse segundo membro, tudo em relação ao tempo. No entanto, a derivada disso aqui é dx dt e a derivada dessa constante é zero. L é simplesmente a posição de equilíbrio. Também eu posso dizer que a segunda derivada de x em relação ao tempo é igual à segunda derivada de x em relação ao tempo. E aí eu vou pegar esses termos aqui e vou substituir nessa equação aqui. Então, reescrevendo essa equação, eu vou ter m, no lugar de d2x dt2, eu vou colocar x. Então, d2x dt2 mais gama. Eu vou lembrar que v é dx dt. Velocidade é dx dt. Então aqui, ó, como eu já sei que dx dt é igual a dx dt, então eu vou colocar aqui, ó, x. Tudo isso mais isso aqui mais k que multiplica x. Nós chamamos o x de x menos l. Pronto. Aqui eu vou pegar esta equação, vou melhorar aqui para ficar na forma fácil de resolver. Então vou reescrever assim, d2x dt2 mais gama sobre m, dividir tudo por m, dx dt mais k sobre m vezes x. Cheguei aqui numa equação, então vou chamar essa equação de equação 1, para continuar fazendo a solução desta equação. Então vamos começar a dar nome aqui. Esta é a equação 1. Então agora nós vamos resolver essa equação. Bom, isso aqui é uma equação diferencial de segunda ordem e ela possui coeficientes constantes. Quais são os coeficientes constantes? Gama sobre m, k sobre m e 1. São os coeficientes de quem? Derivada de ordem 2, derivada de ordem 1, derivada de ordem 0. Então, agora, nós sabendo, quando nós soubermos a solução dessa equação,
a gente consegue achar a posição em função do tempo para para esse objeto. Bom, equações desse tipo, a gente sabe que tem a chamada equação característica, que é o lambda quadrado, A lambda quadrado mais B lambda mais C, que é igual a zero. O A é o coeficiente da derivada de ordem 2. O B é o coeficiente da derivada de ordem 1. O C é o coeficiente da derivada de ordem 0. Vou fazer uma coisa aqui, ó. Que é a seguinte. Eu vou, para facilitar em termos operacionais, para eu não precisar de ficar colocando radiciação, fração, vou fazer algumas substituições aqui para esses termos. Então, olhando aqui para a equação 1, vou chamar isso aqui de equação 2. E olhando para a equação 1, eu vou chamar esse gama sobre m, eu vou chamar de 2bzinho, e vou chamar esse k sobre m de ômega, ou mais precisamente vou chamar de ômega zero. Vamos desenrolar o problema e nós vamos chegar no porquê desse ômega zero aí. Na verdade, ômega zero quadrado, esse k sobre m. Então eu vou ter a equação característica, onde eu tenho que isso aqui está para o Bzão, isso aqui está para o Czão. E o Azão, quando você olha tanto para aqui quanto para aqui, você vai ver que ele é 1. Então, nós podemos escrever assim, ó. Nós podemos escrever lambda quadrado mais 2b vezes lambda mais o c, que é ômega zero ao quadrado. Isto aqui é a equação característica da equação diferencial. Então, vamos escrever aqui, ó, equação característica. Como é que nós solucionamos uma equação de segundo grau? Lambda 1, 2, que é igual menos bzão mais ou menos raiz de delta, que é o bzão quadrado, menos 4azão czão. Tudo isso sobre 2azão. No nosso problema, nós temos bzão 2bzinho. De novo, 2bzinho elevado a 4, a segunda vai dar 4bzinho quadrado, menos 4, que multiplica o A vale 1 e o C vale ômega zero quadrado. Tudo isso sobre 2A, mas o A vale 1. Então, as raízes, raiz 1, 2 aqui, vão ser, ó, veja que o 4 entra em evidência, sai para fora, valendo 2. Então, nós vamos ter menos 2b mais ou menos 2, que multiplica b quadrado menos ômega quadrado, ômega zero quadrado. Tudo isso sobre 2, o que pode ser simplificado e vai ficar assim, ó.
menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos ômega quadrado. Vamos ficar de olho nas substituições, porque depois nós temos que voltar nos parâmetros genuínos lá de quando começou o problema. Quais são esses parâmetros? Os parâmetros é o valor de K, é o valor de gama. Então temos que voltar a eles. Eu vou fazer o seguinte. Vou analisar o que acontece agora nesta solução. Repare que esse radical ele pode ser positivo, negativo ou nulo. Então vamos pensar em 3 possibilidades. Aqui nós abrimos essa situação em 3 possibilidades de solução. A primeira é quando esse radical é maior que zero. Aí nós vamos ter b ao quadrado menos ômega menos ômega zero ao quadrado. Se isso for maior que zero, nós vamos ter 2 raízes reais e distintas. Isso leva a uma situação peculiar da física. Por isso que nós vamos ter que analisar as 3 possibilidades. Na segunda possibilidade, nós vamos ter b ao quadrado menos ômega zero quadrado igual a zero. Aí nós vamos ter 2 raízes reais e iguais. Isso leva a uma nova situação da física, diferente dessa. E temos uma terceira situação. Nós temos uma terceira situação que é, na verdade, o B2 menos ômega zero ao quadrado menor que zero. Isso vai nos levar em 2 raízes complexas. Complexas por quê? Porque elas terão o número imaginário. Elas têm esse número imaginário. E aí, por uma questão didática, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos começar a falar desse caso aqui. Ó. Por que nós vamos começar a falar desse caso? Porque nós já resolvemos o oscilador harmônico simples, onde nós tínhamos aqui no radical um número negativo. Então, nós vamos resolver. Então, nós estudamos o oscilador harmônico simples, que apresentava um número negativo aqui, e nós resolvemos o problema. Então, nós vamos começar com a situação 3, resolvendo um caso onde a radiciação aqui dentro do radical tem um número negativo. Isso, já estou adiantando para vocês, vai chegar no famoso problema que é o oscilador harmônico amortecido. Nós vamos chegar nesta situação. Por isso, nós vamos resolver esse caso aqui primeiro.
Então tá aqui, ó. Quando nós formos resolver isso aqui, a gente já sabe que está presente um número negativo aqui dentro. Então vamos voltar lá na solução. Lambda 2, que é igual a menos b, mais ou menos raiz de b quadrado menos ômega zero quadrado. E aí nós vamos colocar com cuidado aquela ideia de que isso aqui é um número negativo. Isso é um número negativo. Então eu vou reescrever isso aqui assim, ó. Gama lambda 2, que é igual menos b mais ou menos. Já que isso aqui é um número negativo, eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar esse negativo em evidência e vou ter a seguinte conta, ó. Dei uma conferida. Não mudei nada que está aqui em cima. Nada que está aqui em cima. O B continua sendo, o sinal na frente do B continua sendo positivo. E o sinal na frente do ômega zero continua sendo negativo. É porque eu vou separar a parte real da parte imaginária. E aí, o que eu vou fazer? Olha, já que B2 menos ômega zero ao quadrado é negativo, então eu já posso ficar tranquilo que esse aqui, ó, é positivo. Então eu posso escrever assim, ó. Lambda 2, que é igual a menos b, mais ou menos um número negativo. Eu vou chamar esse número negativo, esse número que está entre parênteses, eu vou chamá-lo de ômega, ao invés de chamar, eu vou chamar tudo isso aqui de ômega. Então tem ômega zero e tem o ômega. Constantes não tem problema. Então eu vou só fazer o seguinte, colocar uma observação que o ômega zero ao quadrado menos b quadrado, eu vou chamar de ômega quadrado também. Então, eu vou chamar isso aqui de ômega quadrado. Agora você vai começar a ver por que eu fiz aquela substituição por que eu fiz estas substituições aqui. Ó. Você vai começar a perceber por quê. Quando eu faço essa substituição, 2b no lugar disso aqui, agora eu tenho uma situação em que eu não preciso trabalhar com fração aqui, ó. Chamando de ômega quadrado, conforme foi feito aqui, ó. Chamando de ômega quadrado, como eu tenho a presença de um radical, ele pode sair aqui para fora, valendo simplesmente ômega, e lá dentro vai ficar o negativo. Porque aqui, se você perceber, ó, seria isso. E aí, o que é esse número que está aqui mostrado como raiz de menos 1? Isso é o chamado número imaginário, já discutido inclusive no outro problema. Olha aí. Estas são as raízes da nossa equação característica. Tá bom? Então agora, baseado no nosso
conhecimento de equação diferencial, nós já sabemos o seguinte, que a equação que nós queremos resolver, que é essa aqui, ó, ela tem as seguintes soluções. Ela vai ter uma solução que é um F1 de t, que na verdade é um E elevado ao lambda 1 vezes t, e o F2 de t, que é um E elevado a lambda 2 vezes t. Lambda 1, nós vamos usar o sinal mais. Lambda 2, nós vamos usar o sinal menos. Então, daqui, eu posso reescrever as coisas assim, ó. F1 de t é igual a E elevado a menos B mais I ômega, tudo isso multiplicado por t. F2 é E elevado a menos B menos I ômega t, menos I ômega, tudo isso vezes t. Dá para dar uma organizada aqui e fazer isso aqui, ó. E elevado a menos bt vezes E elevado a I ômega t. F2 E elevado a menos bt E elevado a menos I ômega t. Na aula que nós falamos de oscilador harmônico simples, nós aprendemos como expandir isso aqui e fazer isso aqui virar seno e cosseno. Nós aprendemos como fazer isso virar seno e cosseno. Então, isso aqui, na verdade, é o cosseno de ômega t mais I seno de ômega t. E aqui, cosseno de ômega t menos I seno de ômega t. Então, vou reescrever. E elevado a menos bt. E agora, isso aqui, conforme nós já expandimos lá na parte de oscilador harmônico simples, isso aqui é cosseno de ômega t mais I seno de ômega t. E o F2 é E menos bt cosseno de ômega t menos I seno de ômega t. Então, estas são as soluções parciais. Elas são as soluções da equação diferencial. Se essa é a solução da equação diferencial e essa também é a solução da equação diferencial, nós já sabemos também que a soma das duas vão ser solução da equação diferencial. Então, tá aqui, ó. Mas a solução x de t é, na verdade, um C1, é um C1 vezes F1 de t mais um C2 F2 de t. Então vamos reescrever essa expressão. Reescrevendo essa expressão. Aqui, ó. Então nós teremos
x de t, que é igual ao C1, só que o F1, quem é F1? Ele é E menos BT, que multiplica cosseno de ômega t mais I seno de ômega t. Mais, quem é o C2? Quem é o F2? Então vai ser C2, F2, o que é o F2? E menos BT, que multiplica cosseno de ômega t menos I seno de ômega t. Então nós temos ômega t E elevado a menos bt, E elevado a menos bt. Então isso pode vir para evidência, vai ficar em evidência. Então vou escrever E elevado a menos bt, e agora eu vou escrever C1, eu sempre coloco esse pingo aqui, mas é C1. C1 que multiplica cosseno de ômega t mais I seno de ômega t, mais C2, que multiplica cosseno de ômega t mais, menos I seno de ômega t. Fechou? Fechou a chave. E agora, o que nós temos? Cosseno e cosseno em evidência. Então ainda posso melhorar mais essa equação. E menos bt, dentro da chave aqui, eu vou colocar o cosseno em evidência. Então eu vou ter C1 mais C2, que multiplica cosseno de ômega t, mais, agora, menos e mais. Então, vai ficar C1 menos C2, que multiplica I vezes seno de ômega t. Fechou a chave. Vamos dar um nome para isso aqui, Vou chamar isso aqui, de A1, e isso aqui, inclusive o I, de A2. Então, vai ficar assim, x de t é igual a E menos bt, e agora? A1 cosseno de ômega t mais A2 seno de ômega t. Repare que o A2 ele tem inclusive uma parte imaginária. Isso matematicamente já faz muito sentido. Mas agora vamos buscar uma expressão mais simples lá da física para isso aí. Porque afinal de contas nós queremos chegar na solução do oscilador harmônico amortecido. Então vamos fazer o seguinte, conforme fizemos lá no oscilador harmônico simples, eu vou chamar esse A1, que é uma constante, então eu vou chamar de uma constante qualquer aqui, só que eu vou escrever como sendo delta, vou escrever assim, A1, que é igual a um Azão vezes cosseno de um delta, um ângulo delta qualquer. E o A2 eu vou chamar de Azão seno de delta. Olha, simplesmente arranjei uma maneira para escrever essa constante. Arranjei uma maneira para escrever essa nova constante. Então, eu posso substituir isso aqui e vou ter a seguinte expressão. X de t, que é igual a E elevado a menos bt,
Aqui eu vou escrever azão cosseno de delta, que multiplica cosseno de ômega t. Eu vou escrever aqui o argumento fechado aqui. Mais, o que é isso aqui? É o azão vezes seno de delta, que multiplica seno de ômega t. Fechou aqui. A é comum, vou jogar para a evidência. Então vai ficar x, que é igual a E, vai ficar assim, ó, x de t, que é igual, jogando aqui para fora, vai ficar A vezes a exponencial E elevado a menos bt. E agora eu tenho cosseno de delta, cosseno de ômega t, mais seno de delta, seno de ômega t. E essa expressão que está entre colchete? E essa expressão entre colchete? Se nós lembrarmos lá das propriedades, de trigonometria, lá do ensino médio, nós podemos reescrever isso aqui de uma forma bem mais simplificada. Então, vou reescrever isso aqui de uma forma mais simplificada. X de t, que é igual a E menos bt. E agora, essa expressão. O que eu vou poder escrever para essa expressão? Lembrete. Lembrete é o seguinte, cosseno de A menos B, o que é? É cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B. Então, cosseno delta, cosseno ômega t, seno delta, seno ômega t, vai virar simplesmente cosseno de delta menos ômega t. Simplesmente isso. Ah, mas cosseno de ômega t, cosseno de delta menos ômega t, é a mesma coisa. Confira. Isso é a mesma coisa. Cosseno é uma função par. Então, aqui ó, eu posso escrever o x de t como sendo a elevado a menos bt, que multiplica cosseno, já que é uma função par, vou escrever como ômega t menos delta. O que nós acabamos de resolver? Nós acabamos de resolver esse caso aqui, ó. O oscilador harmônico amortecido. Repare que é uma função periódica por causa disso aqui, ó. Função cosseno.
tem o termo do amortecimento. Por que tem o termo do amortecimento? Porque se você lembrar, ó, nós tínhamos o termo do amortecimento. Isso aqui é devido ao fluido, esse gama aqui é devido ao fluido. E se você lembrar, nós escrevemos 2B como sendo gama sobre M. Então, se o B é zero, o gama é zero. Aí, o sistema vai oscilar sem atrito. Então, se isso aqui é zero, esse termo aqui vai dar 1. E aí nós vamos voltar ao oscilador harmônico simples. Mas, para um caso geral, havendo esse B, e esse B, na verdade, ele é gama sobre 2Ms, né? Então, você pode voltar aqui, ó, reescrever com os parâmetros do problema quem é o B aqui. O B é gama sobre 2Ms. Tudo isso vezes T, que multiplica cosseno de ômega T menos delta. Só que o ômega, ele é, na verdade, raiz quadrada de ômega 0 ao quadrado menos B ao quadrado. Tá? Lembrando que aqui, ó, entra de novo o termo gama e M. Tá? Então, aqui nós temos, portanto, a solução para o sistema harmônico amortecido. O que é o sistema harmônico amortecido? Você vai ter, vamos pensar aqui numa posição 0, e aí a pontinha do pincel vai ser a massa. Então ela vai oscilar. Se fosse oscilador harmônico simples, ele ia ficar oscilando aqui por um tempo infinito. Agora, se nós estivermos tratando de um oscilador harmônico amortecido, vai mudar de conversa. Aí ele vai oscilar com uma amplitude grande e essa amplitude vai diminuindo até parar. É a característica do oscilador harmônico amortecido. Se você fizer um gráfico disso aqui, ó, você vai ter uma função assim, ó. Olha aí, a amplitude mudando. A amplitude mudando. Então começa com amplitude e tem ainda um termo que modula a amplitude, que é essa exponencial, uma exponencial decrescente. Tá? Isso é o oscilador harmônico amortecido. Se nós quisermos generalizar isso aqui, ó, basta lembrar que nós falamos que x é igual a x menos L, então eu posso escrever que x é igual a x mais L e, portanto, x de t vai ser x de t vai ser a elevado a menos bt, lembrando que o b é esse termo aqui, ó, vezes o cosseno de ômega t menos delta, tudo isso mais L. Está aqui o problema 100%
resolvido. Assim nós finalizamos, portanto, a ideia do oscilador harmônico amortecido.